levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Lauren Lawson, o Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos muito felizes de estar com você estudando os dons do Espírito. Sei que alguns de vocês conhecem muito bem este tópico muito importante, mas a grande maioria nunca ouviu em sua vida inteira um ensino sobre esses dons específicos que vem do Espírito, o Espírito Santo. E agradeço a Deus pela forma que Ele usa as pessoas. E eu já disse alguns programas atrás e quero repetir. Pessoalmente, eu creio que toda pessoa cheia do Espírito no mundo tem dons do Espírito, um dom no singular ou dons no plural, que está em seu coração e em sua vida. Eles podem não saber e nunca foram ensinados sobre isso. Então o Espírito de Deus não tem liberdade de trabalhar como gostaria. Mas creio que os dons estão ali, adormecidos, possivelmente adormecidos, mas mesmo assim eles estão ali. E oro para que, na medida que tentamos te ensinar nessas últimas semanas sobre esse tópico tão importante, vocês que são guiados pelo Espírito, espero que comecem a funcionar na medida que o Senhor te guia e no dom que Ele colocou em você. Vamos começar no versículo 10 e temos aqui 4 desses dons do Espírito neste versículo aqui. A outro, operações de milagres, coisas extraordinárias. A outro, profecia, para edificar, exortar e consolar. 1 Coríntios 14, 3, e falamos disso no programa passado, e sei que podemos falar muito mais coisas aqui, é claro, mas vamos continuar com o próximo. Eu gostaria de parar aqui e comentar algo. Estávamos discutindo isso e a ideia de exortar, consolar e edificar também se encaixa na maneira de proclamar ou pregar. E alguns consideram a ideia que todas as vezes que alguém prega, porque deve vir para edificar, exortar, mas nem sempre tem a ver com profecia. É o que estou dizendo. É o que Paulo quer dizer. Ainda que a pregação certamente possa ser e deve ser para edificar, consolar, e a palavra que a esposa dele deu. Claro que toda mensagem foi profecia, mas a palavra que ela deu foi profecia. Quando Deus usou esse evangelista na Rússia, aquilo foi... Toda mensagem não se encaixou nessa categoria. Então, uma pessoa que opera no dom de profecia, nós separamos da pregação comum. Pode ou pode não acontecer durante uma pregação, mas tinha que ser através de uma pregação ou em uma congregação. Será que isso pode ser indicado como em 1 Coríntios 14? Eles podem se levantar e dar uma palavra de profecia? Isso é normal, contanto que seja em ordem, mas não tem que necessariamente estar conectado a uma mensagem, não é? Claro que não. A maioria não está conectada. Quando as pessoas profetizam no meio da congregação, não tem nada a ver com a pregação do evangelho em relação a um pregador por trás do púlpito. Eu gostaria de separar porque algumas pessoas podem sentir a unção ou mover do Espírito para profetizar, mas acabam não fazendo porque acham que não são chamados para pregar, mas mesmo assim é de Deus, é um dom do Espírito que pode operar em alguém e não é a mesma coisa de ser chamado para pregar. Você está correto e acho que quero dizer amigos batistas, mas geralmente eles concluem que toda pregação é profecia, certo ou não? Ou só uma parte? É uma misturada, irmão Swaggart. Em certas visões modernas dos dons do Espírito, que apareceram nos últimos 40 ou 50 anos, o ensino é o seguinte,
Você pode experimentar esses dons, você pode operar no que quiser. Se você acha que é chamado, então experimente por um tempo. E olha, estes são dons do Espírito. Não é para você ficar praticando ou ensaiando. É algo que vem sobre uma pessoa. Você não faz um teste para isso. E as pessoas que estão assistindo ou ouvindo hoje, se estão em uma congregação que é cheia do Espírito Santo, provavelmente são bem-vindas a se levantarem em uma certa hora, de forma apropriada e decente, e trazer uma palavra. Talvez eles tenham medo e possam pensar: eu não sou chamado para pregar. E isso atrapalha o corpo de Cristo quando não conseguem operar nesses dons. E tem uma hora, porque quando a gente chegar no capítulo 14 de 1 Coríntios, vamos estudar um pouco mais sobre isso. Mas os dons estão sujeitos à pessoa. E quando a pessoa diz, olha, quando não estão em ordem e dizem, eu não tive escolha, eu tive que fazer isso, não vem de Deus. Eu estava pregando em Arkansas há anos atrás, e foi um culto maravilhoso, teve muita gente lá, tínhamos começado a passar na rádio, na época eu acho que não estávamos na televisão ainda. Nessa noite específica, acho que era uma sexta-noite, mas não tenho certeza. E chamei pessoas para o altar e veio um mover poderoso do Espírito Santo para atrair pessoas para Cristo. E de repente uma mulher começou a orar em línguas e era óbvio que ela estava fora de ordem. Era muito óbvio. E muitas vezes as pessoas oram em línguas em meio a um apelo e toca a vida das pessoas e elas são salvas, são abençoadas e por aí vai. Mas era óbvio que aquilo não vinha do Senhor. E aí eu falei para ela depois de um certo tempo que ela não queria parar e estava acabando com o espírito do apelo. Estava acabando com ele. Eu falei, irmã, você pode esperar um pouco? E aí ela começou a falar mais alto. Aí eu falei a segunda ou terceira vez, eu estou dando uma ordem para você ficar calada. Até que ela se calou. Depois do culto, ela veio para mim e ela estava brava, muito irada. E ela me perguntou, por que você mandou eu me calar? E eu falei, você estava fora de ordem. E a responsabilidade era minha, não sua. Você estava fora de ordem, sim. E ela falou, não estava não. Aí eu falei, estava sim. E ela falou, eu não conseguia, eu tive que fazer. E eu disse, é o primeiro sinal que não é de Deus, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O Espírito Santo não força ninguém a fazer nada. Ele não força a pessoa a falar algo em línguas ou força a pessoa a interpretar alguma coisa. Ele não faz isso. A inclinação ou o guiar do Espírito Santo pode vir forte sobre uma pessoa, mas não é questão de ter que fazer. É forte, sempre é forte, mas o que aquela senhora, porque ela sentiu a presença de Deus na congregação. Estava óbvio naquele prédio. E algumas pessoas pensam que quando sentem a presença de Deus, tem que fazer algo. Eles têm que fazer algo. Isso não é de Deus. A primeira dica foi quando você conversou com ela e ela disse que estava irada. Em primeiro lugar, você já pode parar por aí. Eu me lembro que tivemos um incidente no Centro Familiar de Adoração que estava acontecendo por algum tempo, quando uma jovem estava recebendo palavras de profecia e ainda que ela não estivesse falando nada de errado ou fazendo algo que fosse de uma maneira fora de ordem, parecia que tinha algo estranho. E em um certo culto, você pediu para eu e a jovem ir até o escritório dos pastores e falou, eu estou sentindo um desconforto com o que está acontecendo e não acho que o que você está passando é do Senhor ou vem do Senhor e quero que você fique calada por um tempo, deixe Deus trabalhar em você para ver se o dom existe, mas tem algo aí que não está certo. E a jovem foi muito bondosa, mas ela falou, quando eu estava pensando isso ontem à noite, olha a indicação aí, ó. Ela estava em casa pensando no que dizer no culto no dia seguinte. Enquanto que ela falava,
não estava incorreto, mas não era uma palavra de profecia porque não era um fluir instantâneo do Espírito. Era algo que ela tinha pensado, como um pregador pensa em uma mensagem ou uma exortação ou o que for. E era o que estávamos sentindo naquele momento. Não estava fora de ordem no tempo e nem era antibíblico, mas não era o dom de profecia. Exato, não era dom de profecia, não. Quando um cristão em um culto sente que o Senhor está colocando algo no coração deles ou há uma palavra no espírito deles, a primeira coisa que eles devem fazer é orar no espírito deles. Isso vem de ti, Senhor? E exatamente, uma pessoa pode orar rapidinho assim, não tem que orar em voz alta, no espírito mesmo. Isso vem de ti ou não, Senhor? E me dê paz. Se for de ti, eu não quero falar fora de ordem ou algo que está na minha carne. Eu quero saber se isso vem de Deus. E então, quando esse cristão, ele sente paz em seu coração, talvez podem ficar ainda nervosos. Só porque você está nervoso, não quer dizer que você não tem paz, porque você pode ter paz, mas ainda assim ficar nervoso. Verdade. E quando existe uma pausa no culto, não enquanto a pessoa está pregando e não... Só um minuto, o Espírito Santo não se contradiz, certo? Quando há um silêncio no culto, não enquanto o pregador está pregando ou no meio de uma canção de louvor e adoração e tal. Mas quando houver uma pausa, se você tiver paz, declare a palavra. Mas o cristão deve estar sensível ao Senhor. Isso vem de ti ou não, Senhor? Se não for, eu não quero falar. E não falar rapidamente, como você disse. Algumas pessoas sentem a presença de Deus, eles sentem e acham que tem que falar algo ou fazer algo. Não, não, não. Pergunte ao Senhor, isso vem de ti? Eu devo falar? Nem tudo que nós sentimos deve ser falado. E na hora certa do culto também. Você está coberto de razão, mas olha, no devocional pessoal também deles, eles devem buscar o Senhor. Senhor, me ajude a cultivar esse dom. Vamos para o intervalo, voltamos já. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site.